Amos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmão? O pastor está precisando de alguém para tirar aqui, eu também preciso de um, gente. Amém? Pô, meu diácono não me deixou fraco hoje. Amém, irmãos? Queria compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que... Fernando, desliga um pouquinho essa coisa, senão não vou conseguir. Que está em Mateus, um texto que está em Mateus 20, 29. Amém? Eu fui meditar na palavra e o Senhor me trouxe esse texto aqui e eu fiquei martelando, ele ficou martelando na minha mente durante toda a semana, amém, irmãos? Que eu consiga passar um pouco daquilo que o Senhor Jesus já falou comigo, amém? Mateus 20, versículo 29. Amém? Mateus, capítulo 20, versículo 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, chamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Amém? Pode se sentar, irmão. Eu fui meditar na palavra, né? E o Senhor foi me dando algumas... Vou usar um plagiar, olhar um pouquinho, né? Foi me dando umas chaves, né? De algumas coisas que às vezes passa batido, né? Mas eu fui, né, numerando aqui primeiro, segundo, mas não tem ordem, né, irmãos? É só umas coisas que a gente tem que olhar para a nossa vida comparado com aquilo que a palavra já não deixou, né? Uma das coisas que eu vejo é que, às vezes, irmãos, a gente se coloca numa posição limitada, né? Que a gente não consegue alcançar a presença do Senhor. Mas o Senhor, ele é tão grandioso e tão misericordioso que ele faz questão de todo mundo ter a possibilidade de ter um encontro com ele, né? A gente vê esses 2 cegos aqui, irmãos, quando a gente olha para esses 2 homens ali, né? Aparentemente eles não tinham chance de conhecer Jesus, né? Porque Jesus ia passar e eles não saberiam, eles são cegos, né? Mas Jesus fez questão, irmão, de passar naquele lugar, sabe? Jesus, ele é tão maravilhoso que ele faz questão de passar nas nossas vidas, sabe? Às vezes a gente acha que a gente não tem a capacidade de ir ao encontro a ele, e às vezes a gente não tem, né? A gente sabe que pela nossa própria força a gente não tem capacidade de fazer nada. Mas, irmãos, a gente tem que entender que o sacrifício que o Senhor fez por nós, né, foi algo que ele viu graça em nós, irmãos. Se ele não teria feito, sabe? A gente não pode olhar para nós e achar que nós somos qualquer coisa, né? Então, o Senhor, ele faz questão de dar uma oportunidade para todos nós, irmão, independente da nossa condição, né? E outro ponto que a gente tem que enaltecer é que quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente não fica inerte, a gente não fica da mesma forma que a gente estava, sabe? Uma das coisas que eu também enxergo na palavra é que a gente tem que estar disposto a ser mudado, a ser modificado, né? Esses homens, eles estavam com essa ideia, né? Uma coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é o seguinte, irmão, todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus em algum momento, sabe? Mas ter um encontro com ele é algo totalmente diferente. A gente entende aqui que esses cegos, eles clamavam o Senhor já conhecendo Jesus, né? Eles conheciam Jesus já de ouvir falar, né? Porque eles clamavam o nome dele, né? Vamos só ler aqui de novo aqui. Ele dizia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então eles já sabiam quem era o Jesus, né? Eles sabiam do poder que ele tinha, sabiam dos milagres que Jesus já fazia. Então eles clamavam pelo nome dele. E muitas vezes nós também somos assim, irmãos. Sabe, a gente conhece o Senhor só pela palavra, ou talvez só pelo aquilo que o Senhor faz na vida dos outros, né? Mas na nossa própria vida a gente não tem esse encontro real com ele, né? Então o Fernando pregou aqui na última vez que ele esteve aqui, né? Jó teve essa experiência. Todo mundo que conhece esse texto de Jó, a palavra vem contar que Jó era um cara o mais abençoado que tinha naquela época, né? Deus gostava muito de Jó, né? Deus o amava muito.
E a gente sabe que as dificuldades chegaram para ele, com permissão de Deus, né? Mas foi algo que foi para mudar Jó, e foi para testá-lo também, né? Tanto que no final, quando ele passa aquilo tudo, né? Perde seus familiares, perde suas bênçãos, né? No final ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, né? Então a gente tem que entender que o Senhor quer conosco é um encontro verdadeiro, irmão. Sabe, Ele não quer que a gente conheça o Senhor só da boca para fora, só de palavras, irmão. Sabe, a palavra sozinha, ela não tem poder nenhum, mas quando ela entra em nós, quando ela desperta o interesse de estar realmente na presença do Senhor, é algo extraordinário, sabe? Tudo que eu tenho vivido na presença do Senhor, irmão, é algo que eu não consigo nem explicar para vocês, sabe? O que eu peço para vocês é que, se vocês não tiveram um encontro ainda de verdade com o Senhor, peça isso para Ele, sabe? Independente das dificuldades, independente daquilo que se levante, sabe? A vida, ela realmente não está fácil para ninguém, irmão, sabe? E a gente entende que, até pela própria palavra, a gente entende que as coisas vão se estreitando, né? As coisas vão ficando mais difíceis, né? Hoje a gente abre a internet e o que mais a gente vê é a guerra que está acontecendo lá em Israel, né? É triste, é muito triste, irmãos. A gente tem que orar, no final a gente vai orar pelos nossos irmãos lá de Israel, só que é algo que o Senhor já tinha nos avisado que aconteceria, né? Não só essas guerras, mas tudo que a gente tem vivido, irmão, o Senhor já nos avisou, já nos alertou que aconteceria. Porque muitas vezes a gente é pego de surpresa, porque talvez a gente não esteja esperando que a palavra se cumpra. Mas a palavra, ela vai se cumprir, irmão, e tem se cumprido desde a primeira letra de Gênesis até o último ponto de Apocalipse, né? Então, às vezes, a gente está vivendo como se a Bíblia ela fosse uma história comum, um livro de historinha, né? Que vai ter um lindo final. Realmente, irmãos, a Bíblia ela tem um lindo final para aqueles que estão na presença do Senhor, para aqueles que amam o Pai, né? Mas aqueles que estão fora da vontade, estão fora da presença do Senhor, é condenação. Nosso irmão Léo não pregou isso? A palavra fala que as pessoas que estarão no inferno vão desejar morrer e não vão conseguir. Olha só. E a tortura vai ser como se um escorpião viesse e picasse, né, a sua cabeça toda hora. Tudo de ruim vai estar lá no inferno. Sabe? Às vezes a gente reclama da nossa vida, acha que nossa vida aqui na terra, né? Tem gente que fala, aqui já é o inferno, né? Não tem muita gente que fala isso? Irmão, isso aqui não é nada. Sabe? Isso aqui não é nada. O inferno está lá, está preparado, irmão. O diabo já está lá, a gente já tem esse entendimento, e ele não quer ficar sozinho. Essa é a grande realidade, ele não quer ficar sozinho. Sabe, se às vezes a gente... Isso eu falei da última vez que eu estive aqui. Se a nossa vida, ela está sendo... E a gente tem esse entendimento, tem essa visão que a gente está sendo abarroado por Satanás, irmão, sabe? É porque a gente está fazendo algo que tem incomodado o inferno, sabe? A gente tem que glorificar a Deus por isso, sabe? A gente tem que pedir forças para o Senhor para que a gente venha passar por todas essas lutas, na presença dele, irmão. Sozinho, realmente, a gente não vai conseguir, irmão. Mas quando a gente está debaixo da poderosa mão do Senhor, a gente pode tudo. A gente pode tudo, né? Então vamos continuar aqui, irmão. Esses homens aqui é outro ponto que eu enxergo, irmão, sabe? Quando eu vejo que eles estão parados ali à beira do caminho, né? Eu vejo muitas vezes para a nossa vida caminhada, nossa caminhada com Deus, né? Quantas vezes a gente não pensa em parar no meio do caminho, né? Talvez alguém possa estar passando por isso nesse momento, sabe? Já andou tanto, né? Nunca teve um encontro com o Senhor e de repente eu decido parar no meio do caminho, sabe? O Senhor tem falado para nós nessa noite que Ele está passando, sabe? E Ele está dando uma nova oportunidade para a gente, sabe? A gente tem que estar disposto, sabe, irmãos, a caminhar muito mais com o Senhor, sabe? O que a gente caminhou ainda não é nada, irmão. Sabe? A gente tem um longo trajeto ainda para caminhar com o Senhor, sabe? Que a gente não venha desistir, irmão. Sabe? Às vezes acontecem coisas na nossa vida que é para nos paralisar, irmão. Mas sabe? O que a gente tem que pedir ao Senhor é ter um encontro com Ele de verdade, irmão. Eu vou repetir isso aqui várias vezes hoje, sabe? Que o nosso coração tem que ansiar é realmente ter um encontro com o Senhor, sabe? Quando a gente clamar ao Senhor incessantemente, sabe? A gente entende que tem até um ditado aí no mundo que diz isso, né? Que a nossa alegria muitas vezes incomoda, né, os outros. E é verdade, mano, sabe? A gente entende aqui nessa palavra que a multidão calava esses dois cegos, né? Sabe, irmãos, o mundo vai querer nos calar quando vê que a gente está se posicionando e clamando aquele que é o nosso único e suficiente Salvador. O mundo vai querer abafar nossa voz, mano, mas a gente tem que fazer igual esses dois cegos fizeram, sabe? Quanto mais o mundo tenta nos calar, quanto mais o diabo se levanta, a gente grita mais alto, a gente clama mais alto, sabe? Eu entendo que
esse clamor, essa adoração que esses homens tiveram aqui, está muito ligado à nossa própria adoração, irmão. Sabe? Mas eu não estou falando de adoração de cantar louvor, mas é algo que é interno nosso, sabe? Será que a gente não consegue sentir que falta algo em nós, irmão? Sabe, o que falta em nós é algo que vem da parte de Deus? A gente tem que ter esse entendimento, irmão. Sabe? A gente não tem saudade de um filho, de um amigo quando está longe. Por que a gente não sente essa mesma saudade do Senhor? Sabe? A gente não pode passar o dia inteiro na nossa correria diária e não lembrar dele, irmão. Sabe? No final a gente vai orar. E hoje eu até postei uma fotinha lá no meu Instagram lá, né? Orem por Israel. Hoje eu não sei quantas vezes eu parei, irmão, para poder pedir por Israel, sabe? Foi algo que hoje o Senhor me incomodou muito forte, mano. Sabe, às vezes eu passava o canal da TV assim, tem dia que eu tô cansado, irmão, e eu vou ser sincero, é o meu dia de fazer nada. Se vocês não têm essa experiência e vocês puderem, faça isso, o dia de não fazer nada. Sabe, às vezes a gente tem que dar uma parada. Sabe, a gente quer fazer tudo, eu tô mexendo na minha obra lá, um sol danado, irmão, sabe? A gente fica lá se torrando todo, aí segunda-feira começa aquela jornada de novo, tá cansado. Não, a gente tem que pegar um momento pra gente não fazer nada. Lógico que não fazer nada não quer dizer que a gente não possa estar na presença do Senhor, sabe? A gente tem que tirar um dia só de adoração a Ele, né? O Senhor vai refrigerar a nossa vida e vai acalmar o nosso coração, né? E hoje eu tirei esse dia do nada, hoje foi o meu dia de fazer nada, sabe? Aí sentei lá na sala, tô vendo a TV, aí tá lá, Israel bombardeado. Ah não, vou pra internet, vou ver alguma coisa engraçada aqui no Instagram. Tá lá, Israel sendo bombardeado. Aí o Senhor falou, por que tu não usa o dia que tu escolheu para não fazer nada, para interceder por aqueles que estão sendo assolados? Sabe, a gente tem que entender, irmãos, que a gente está sobre uma cobertura espiritual, né? Vou só diminuir um pouco a nossa cobertura, vamos trazer só para o nosso pastoreio, né? Hoje o nosso pastor não está aqui, mas a gente está sobre a cobertura espiritual dele. Eu estava ali adorando ao Senhor e o meu celular estava cheio de mensagens dele aqui, irmão, sabe? Então a gente ainda está embaixo de uma cobertura, irmão. Sabe, por que não, já que a gente está um pouco mais folgado, irmão, sabe? A gente acha que a nossa luta é muito grande, mas olha a luta que nossos irmãos estão passando lá, irmão. E se isso chegar para cá, como é que a gente vai fazer? Se a gente acha que o que está acontecendo conosco é, né, fim do mundo. Estamos enrolados. Então hoje eu não consegui, sabe? Eu dá até vontade de chorar quando eu falo isso, mas que o Senhor me incomodou para estar orando por aquele povo lá, sabe? Cara, tem gente lá que não precisava passar por isso. Mas sabe, a minha oração foi no sentido de que eles não se rendam, que eles continuem na sua fé. Continuem levantando a bandeira do Senhor lá naquele lugar, irmão. Sabe? Eu imagino ali, irmão, sabe? Quando aqueles caras sendo invadidos, olha esses filmes de guerra. Chega os caras lá, não, ó, se tu negar o Senhor, se tu negar o teu Deus, tu vai viver. Sabe, será que não está acontecendo isso lá, irmão? Com certeza está, irmão. Sabe, a gente sabe que o inimigo não está feliz, irmão, sabe? E o final dos tempos está chegando, irmão. Eu brinquei com o Fernando ali agora, poxa, a hora está passando muito rápido. Isso está na Bíblia também, irmão. Quando fosse o final dos tempos, o tempo, né, o horário, seria diminuído, ia ser acabou o dia, né? Então a palavra está se cumprindo, irmão. A gente não pode dar bobeira no momento final, irmão. Sabe, igual um campeonato de futebol, sabe? Jogamos aí 90 minutos, aí tem 2 de acréscimo. Nesses 2 a gente dá um mole e perde. Não pode, irmão. Sabe, olha, assim, tem gente que fala, não olha para trás, isso é uma parada minha. Olha para trás sim, irmão, sabe, ver o quanto que você já passou. O quanto que você já viveu na presença do Senhor, sabe? Mas não deseja voltar para aquilo, deseja ter algo maior ainda, sabe? Experiências maiores ainda com Ele, né? Isso é fé, irmão. Sabe, a gente tem que viver pela fé, irmão. Esses homens, eles usaram a fé deles ali. Uma vez a Rosângela deu pra gente, quando a gente estava no outro prédio, um grãozinho de mostarda. Eu colhei até na minha Bíblia, mas a Bíblia de tanto... Aí, ó, Rosângela vai arrumar pra gente de novo, sabe? Só que, às vezes, a gente olha para aquele grãozinho de mostarda e acha que não é nada. Mas você tem que ver a largura que é aquela árvore. E o quanto que uma semente, depois quando aquela árvore cresce, ela, né, tem aquele período dela de florescer e tal, e de dar outras sementes, dá bilhões de sementes, mano. Sabe, está na hora das nossas sementes aparecerem, mano. E dessas sementes gerar outras árvores que vão gerar outras sementes. Sabe, chegou a hora, irmão. Chegou a hora da gente ter uma virada nova da nossa vida. A gente tem que virar a chave. Não foi isso que o nosso irmão Léo pregou aqui? Tem que virar a chave, irmão, sabe? A gente tem que agarrar com o Senhor. Lembra de Jacó, que ele agarrou no pé do anjo lá e não largou enquanto não... Então, irmão, mas agora nós vamos agarrar direto no pé do Senhor. É no pé de Deus, irmão.
sabe? Mas o quanto a gente tem de intimidade com Ele para poder chegar perto dele, né? A gente tem que estar perto. Então, acho que os dias estão chegando no finalzinho, irmão. É literalmente no final mesmo, sabe? A gente não pode dar bobeira. Como eu falei aqui, sabe? O Senhor, Ele dá oportunidade para todo mundo, irmão. Todo mundo vai ter uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Talvez a nossa oportunidade seja hoje. Talvez a oportunidade de a gente se entregar a Ele seja hoje. Se a gente ainda não teve essa experiência com Ele, sabe? Ah, não, mas eu já caminho muito tempo no Evangelho e tal. Irmão, tempo não quer dizer nada. Tempo não quer dizer nada. A gente vê quando o Senhor foi crucificado, aí tinha 2 ladrões lá na cruz, um cara ali enxergou verdadeiramente que ele era o Messias. E o que ele falou? Verdadeiramente hoje estarás comigo no reino. Sabe, irmão? É uma oportunidade, às vezes, que a gente perde. Se aquele cara tivesse falado, estamos todo enrolado mesmo, já era. Perdeu a oportunidade, o outro perdeu a oportunidade, irmão. Talvez é uma oportunidade só que a gente tem. Sabe, a gente às vezes vive uma vida de mentira, vive uma vida de egoísmo. A gente passou por um seminário agora que a gente descobriu coisas que a gente nem imaginava. Como é que pode um negócio desse, irmão? Eu vou falar disso depois, mas vamos continuar aqui, sabe? Então, irmãos, o que Jesus tem para nós é novidade de vida, irmão. Sabe, o Evangelho quer dizer isso, novidade de vida, boas novas. Sabe, a gente às vezes carrega coisas em nós, sabe, que a gente nem precisa. A gente vem de outros ministérios, entendendo que o Senhor é limitado só naquilo, não falando mal de outros lugares, tá, irmão? Mas, sabe, o que a gente tem que pedir, e isso vai ser o tema aqui dessa palavra hoje, que a gente tem que botar um tema, pedir ao Senhor para que abra os nossos olhos espirituais, irmão. Sabe, a gente só está andando às vezes, né, caminhando, só andando ali, mas a gente não conseguiu enxergar verdadeiramente que é o Senhor, sabe? Então, que a gente peça ao Senhor e que Ele vai fazer isso, irmão, sabe? Se a gente estiver disposto a deixar ser trabalhado por Ele, é que os nossos olhos espirituais sejam abertos por Ele. Sabe? Como que os nossos olhos espirituais vão ser abertos por Ele? Quando a gente estiver perto do Senhor, quando Ele tocar em nós. Sabe? A gente sabe que muitas vezes o Senhor faz as coisas só pela palavra. Sabe? Mas queira mais, irmão. Queira ser tocado por Ele. Assim como esses 2 cegos. O Senhor está perguntando hoje para nós, irmão. Sabe? O que queres que eu te faça? Fala com Ele, sabe? Tem que falar com o Senhor, irmão. O Senhor está perguntando para nós hoje o que queres que eu te faça. Peça para o Senhor, Senhor, abre meus olhos espirituais, Senhor. Eu quero te ver verdadeiramente, Senhor. Eu não quero viver mais a minha própria vida. O que a palavra fala aqui no final, quando eles começaram a enxergar? Eles o seguiam. Sabe, quando a gente recebia aquilo que a gente tanto procura, sigam o Senhor até o final, irmão. Sabe, não por interesse, mas por gratidão, irmão. Sabe, por amor. Isso é uma coisa que a gente às vezes não para pensar, irmão, sabe? Muitas vezes a gente serve o Senhor por interesse. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir. Eu gosto muito de Instagram, irmão, sabe? E às vezes eu sigo uma página lá que eu nem vou lembrar, eu não sei o que é gospel lá. Se eu lembrar, eu vou falar com vocês. Aí colocaram uma fotinha lá de uma igreja que está escrito Campanha da Prosperidade e uma outra igreja que está escrito Culto de Adoração. Aí tava lá, Prosperidade estava lotado e essa de adoração só tinha, 2 pessoas. Cara, a gente hoje só está buscando o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, irmão. Sabe, o Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, sim, irmão. Mas olha só que coisa engraçada, que o lugar que o Senhor tem preparado para a gente, tudo que aquilo que a gente procura aqui nessa terra, a gente mata e morre, que é coisas financeiras, lá na eternidade vai servir para pavimentar o chão e os muros. É para pisar, irmão. Tudo que a gente acha que tem valor, não tem valor nenhum. Sabe, o que o Senhor tem buscado de nós, sabe? A palavra fala, aqueles que o Senhor busca, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, quantos de nós aqui já teve esse entendimento e acha assim, não, realmente eu estou adorando o Senhor em espírito e em verdade? Sabe, irmãos, a gente não pode achar que a gente não é nada, a gente também não pode achar que a gente é tudo, porque o centro de tudo, o centro do Evangelho, o centro disso que a gente tem vivido aqui hoje é Jesus, é o Senhor, né? A gente tem que dar valor, irmão, sabe, ao sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Tem que dar valor, irmão. Sabe, é uma vida de obediência que a gente deve a Ele.
Sabe, se isso não te constrange, irmão, tem uma coisa errada. Tá errado. Como é que pode um negócio desse? Sabe, pensa na cruz, irmão. Esse filme aí, Paixão de Cristo aí, tem uns historiadores que dizem que aquilo não é 10% do que realmente o Senhor Jesus sofreu, irmão. Por nós, por mim. Uma vez o pastor brincou aqui, nem eu morreria por mim mesmo. Se eu olhasse para a minha própria vida, eu não morreria por mim mesmo. Que dirá por alguém que eu nem conheço. Então, irmão, sabe, olhe para a sua própria vida, analise a si mesmo, né? A ceia fala isso. Irmãos, para onde tem que parar. Arruma. Sabe, arruma a casa. Né? Eu tive essa experiência no Souza. O Senhor, ele não vai habitar numa casa bagunçada. Irmão. Tem que colocar as coisinhas no lugar. Irmão. Né? Quem deu, eu ia falar auxílio, mas não é auxílio, mas tipo moradia, né? Eu esqueci uma palavra, eu queria falar uma palavra bonita, mas esqueci. O pessoal que veio agora de Uberaba para fazer o Souza, né? Não arrumou a casa, tá falando com a Dona Terezinha. Dona Terezinha, não, mas eu acordei 5 horas da manhã e arrumei e organizei tudo, né? Fiquei cansado, realmente, sabe? E para o Senhor, irmão, o que a gente tem feito para organizar nossa casa para a vinda do Senhor, irmão? A gente tem que modificar o nosso interior, irmão. Sabe? A gente tem que ser realmente transformado por Ele. O Senhor não mora em bagunça, o Senhor não mora em sujeira. Quem mora em sujeira é o diabo. É tudo que Ele quer, é a nossa vida espiritual bagunçada, é o nosso coração cheio de lixo. É igual rato. Tem rato em casa limpa? Não tem. Mas em casa suja tem. Quando a gente bota um prato de comida no chão, sei lá, deixa cair migalha, o rato aparece, do nada. Irmão. Parece até um rato fantasma, né? De onde que veio isso? Só ter sujeira lá, irmão. É só ter pecado. É só a gente dar um molezinho que ele vem e faz a casinha dele lá, irmão. E depois para tirar, né? O rato corre, tá, irmão? O rato é ruim de pegar. E o diabo, então, pior ainda, né? Então, que a gente mantenha a nossa casa limpa e organizada para que o Senhor more nela, sabe? Toda vez que a gente precisar, a gente tem a quem recorrer, irmão. Ele está lá, né? Então, o que a gente faz, irmãos? A gente vai entender que a nossa caminhada ela é difícil, irmão, sabe? Não é fácil para ninguém, irmão. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Né? Eu sempre falo isso, às vezes a gente olha, poxa, quem está pregando lá está com a vida tranquilona. Irmão, só se for em outra igreja, porque aqui todo mundo tem problema. Sabe, a gente é confrontado todo dia, irmão. Mas isso não vai me parar, irmão. Sabe, eu quero e vou fazer tudo que Ele prometeu para mim tem se cumprido. Sabe, o que eu mais fiz foi pacto com Deus, sabe? E eu vou cumprir com tudo que eu prometi a Ele, porque o Senhor tem cumprido tudo que Ele tem me prometido, irmão. Sabe? Mas tem algo que, se a gente der mole, a gente perde, irmão, que é o nosso passaporte para a nossa vida eterna. Sabe, a gente não pode perder esse trem, irmão, sabe? Ele sai na hora em ponto. Qual é o momento que o Senhor vai voltar, irmão? A gente não sabe. O Senhor, Ele nos alerta a isso. Né? A palavra fala que Ele vai vir como se fosse um ladrão, Ele não vai avisar. Chegou, sumiu. Né? Então a gente tem que estar preparado, irmão. Como é que está a nossa vida hoje? E se o Senhor voltasse hoje? A gente vai ou a gente fica, irmão? Eu não quero ficar, irmão. Vou ser bem honesto para vocês. Em nome de Jesus, nenhum de nós vão ficar, irmão. Amém? Então a gente entende, irmão, sabe que a gente tem que ter uma comunicação com o Senhor, irmão. Né? Foi falado aqui no seminário, é algo que já tinha sido falado antes, né? E algo que eu gravei realmente no meu coração, irmão, sabe? Quando a gente tem comunicação com o Senhor, a gente tem tudo. A gente tem resposta, né? A gente viu vários exemplos aqui na igreja, também tem, de resposta de oração, né? Quando a gente pede algo, o Senhor mostra, irmão, né? O apóstolo Givando falou, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Já viu o íconezinho da bateria do telefone? Como é que está o nosso nível de oração aí, irmão? Sabe, está cheia ou está 1% quase desligando? Sabe, a gente tem que buscar no Senhor esse refrigério, mas é só através da oração. Sabe, só quando a gente bota o nosso joelho no chão, irmão, e fala realmente com o Pai, né? Vou entrar nesse detalhe que eu falei com vocês do seminário, que quando a gente fala sobre ter um encontro verdadeiro com o Senhor, eu até brinquei quando eu saí daqui, falei, cara, se eu contar para quem não entende o verdadeiro evangelho, aquilo que eu vi, eles vão me internar, cara. Eu vou ser internado, cara, porque o negócio é louco, irmão.
Sabe, quando foi montado ali o planograma ali de quem ia dar assessoria ali, né, durante a administração, ó, falei, poxa, vou ficar tranquilo. Tava doido para escolher aquele barbudinho, aquele gordinho, como é que era o nome dele? Marcelo, tranquilão, né, irmão? Eu só queria ele, irmão. Aí quando eu vejo lá, quem tava comigo? João, Helena e pastor Emanuel. Puxa, falei, caraca. Sobrou pra mim, sempre pra mim, né, cara? Sempre cai esses caras pra mim. Pô, brincadeira. Mas eu botei na minha mente e falei, quer saber, senhor, eu vou vir desarmado disso aí, cara. Não adianta, cara. O senhor me trouxe aqui porque ele quer fazer algo comigo, né? E aí eu cheguei, tava acabando o da dona Célia, cara. Aí a dona Célia olha pra mim, espantado. Que isso, Bruno? Eu falei, não sei, dona Célia, eu também não tô sabendo de nada, Célia. Não me conta nada não, vou pra lá. Aí saí deixando ela sozinha. Mas sabe, irmão, o que o Senhor fez ali comigo, cara. Se vocês não tiveram essa experiência palpável, sabe, de realmente, sabe, irmão, parece que a gente foi teletransportado para outro lugar, irmão. Sabe, se você não teve esse grau de, irmão, faz de novo. Dá um jeito, liga lá para o Uberaba lá, vai para lá. Que realmente, sabe, irmão, o negócio ali, eu não sei nem quantas horas durou a mesma coisa. Eu cheguei aqui de dia com sol quente e saí daqui de noite. Aí, ó, tá vendo? Só que pareciam, tipo, coisa de 10 minutos, irmão. Parecia 10 minutos, cara. Sabe, e o Senhor foi me mostrando coisas ali que eu nem imaginava, irmão. Que era coisa que estava travando a minha vida. Sabe, eu pensei, eu juro pra vocês, irmãos, eu falei, vou chegar desarmado, sabe? Mas quando o Senhor começou a mexer em algumas coisas, deu vontade de dar pra trás nisso aí, cara. Falei, cara, o Senhor não mexe nisso aí não, cara. Não mexe nisso aí não, que eu não vou gostar do que eu vou receber, porque talvez a gente já sabe até a resposta, irmão, daquilo que a gente luta durante muito tempo. Mas a gente tem que abrir mão, irmão. Sabe, é tipo uma âncora que segura o barco ali, não tem como arrancar, irmão. Sabe, tem até a corda que a gente vai, o barco anda durante um tempo, mas quando terminar a gente vai ficar preso, né? E aí quando começou o seminário ali, tal, falei, quer saber de uma coisa, cara? Vou deixar isso com o senhor então, já que tu quer mexer com isso, senhor, tá na tua responsa então. Aí falou, cara, isso já tá no meu controle há muito tempo. Eu só estou esperando você, porque às vezes a gente acha que não, irmão, mas a gente tem que dar uma autorização no mundo espiritual para que as coisas aconteçam. Sabe, se a gente tranca uma porta, teve um negócio das portas aí, né? Se a gente tranca uma porta, irmão, a chave está com a gente. Ou a gente abre ou a gente deixa o troço trancado. Sabe, então tem coisas na nossa vida que a gente tem que ser mais seletivo, irmão, sabe? A gente tem que analisar realmente, sabe? E eu até questionei o Senhor, pô, Senhor, tanta coisa que está acontecendo de ruim aí, cara. Mas a culpa é toda minha, irmão, sabe? Quando a gente passa por aquilo, o Senhor vai mostrando que a culpa é nossa. A gente quer culpar todo mundo, a gente culpa o irmão, culpa o pai, culpa a mãe, culpa a Deus. Mas o responsável por as coisas estarem acontecendo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Sabe, eu louvo a Deus realmente por tudo aquilo que a gente está vivendo, por Deus ter me trazido para cá, para essa igreja que trabalha com batalha espiritual. Glorifico a vida de todos os pastores aí. Mas, irmão, nada se compara ao que o Senhor tem feito na nossa vida, sabe? Eles são só canais, como eles realmente falaram. Lógico que eu não tiro o mérito deles, não. Mas são só canais, cara. Sabe? Para mostrar pra gente que a gente pode se conectar com um pai de verdade, mano. A gente pode, mano. Sabe, eu saí dali pensando, fui pra casa. Eu até brinquei com o pastor e realmente é verdade, mano. Eu cheguei em casa, eram umas 10 e pouco, que a gente ficou conversando ali ainda. E aí no outro dia de manhã tinha um encerramento ali, né? Que de noite ia ter o culto, o apóstolo aqui. Eu fui dormir, era 3, 4 e pouca da manhã. Porque eu não consegui ainda me desconectar daquilo que tinha acontecido. Mano. Falei, caramba, cara, como é que pode um negócio desse, mano? Sabe, foi a oportunidade que o Senhor deu para mim. Mano. Na verdade, deu para todos nós, mano. Sabe, mas quando o Senhor passa e a gente está no caminho, a gente tem que clamar por Ele. E aí o Senhor perguntou para mim naquele dia. E por isso que eu estou passando isso para vocês. O que queres que eu te faça? O que está acontecendo que tu não está conseguindo sair fora? Senhor, é isso. Aí o que o Senhor faz? O problema está nisso. Resolve. Como que a gente tem que se arrepender de algo que a gente nem lembrava, mas a gente fez. E aí?
Isso trouxe consequências. Senhor, poxa, eu fiz tudo certinho. E aí, quando eu achei que ia dar, né, ia ser a hora de colher o fruto, o negócio desandou tudo, Senhor. Virou tudo ao contrário. Ah, meu filho, mas lá no começo, tá vendo? Quando foi que tu me pediu por isso? Quando que eu falei que era para tu fazer isso? Nunca perguntei pro Senhor se era para me fazer ou não. Eu só peguei e fiz. Como que no final eu quero colher algo que está dentro da palavra? Se eu não comecei assim. Sabe, tem um ditado que fala, tudo que começa errado, termina errado. E é assim também na nossa vida espiritual, irmão. Sabe, como a gente hoje quer ter um casamento feliz se a gente não orou pelo nosso marido, pela nossa esposa. O Senhor transforma? Transforma. Mas a batalha é forte, irmão. Até a gente ter esse entendimento que o negócio começou errado. A palavra fala que o coração do homem é enganoso. A gente às vezes quer se meter em umas coisas que a gente não tem nem noção, irmão, do que a gente está fazendo. Aí no final a gente quer que seja benção. Não tem como ser, irmão. Sabe? Mas se a gente pede orientação ao Senhor, o pastor até deu um exemplo aqui de uma pessoa que queria comprar uma casa, orou, pediu um sinal, o Senhor deu. Foi um dia que estava chovendo, aí abriu o sol em cima da casa. A pessoa tinha um dinheiro para comprar, aí preferiu fazer o quê? Comprar a casa em outro lugar. Aí ficou infeliz, está infeliz, quer vender o imóvel, não consegue. Sabe? É só obedecer. A pastora de Jesus não fala isso? É melhor obedecer do que sacrificar, irmão. O maior sacrifício já foi feito, irmão. Que foi o sacrifício que Jesus fez por nós, irmão. O que sobrou pra gente, irmão, é só obedecer. Parece ser mais difícil, né, irmão? Mas não é, irmão. Obedecer é muito melhor e mais fácil do que sacrificar. É muito mais fácil. A gente às vezes quer colocar empecilho, sabe? Não, eu não faço isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Bobagem. Eu sempre falo isso. Na época desses camaradas da Bíblia aqui, nos verdadeiros cristãos, irmão, as coisas eram mais difíceis. Sabe, se os caras quisessem pregar o evangelho lá em Petrópolis, os caras tinham que ir a pé. Lá no centro, já pensou? Que zebra. O cara dormir no meio do mato aí. Agora, ultimamente, tá aparecendo até onça assim, aí no mato. Aí, o pessoal que tá fazendo caminhada de noite nem tá indo. É, ué. Já pensou, irmão? Mas os caras aí. Esse lugar aqui, lá, não sei se tinha leão lá na época lá. Como é que foge um bicho daquele? Mas os caras aí. Nada acontecia com os caras. Porque eles estavam debaixo da presença do Senhor. Né? A gente ali, às vezes, tem carro, tem ônibus, tem a igreja, tem ar-condicionado. Não tá nem aí. Não, Senhor, hoje eu estou muito cansado. E tem dia que a gente está, irmão. Eu também estou. Tem dia que eu não tenho vontade de estar aqui. Irmão. Mas eu preciso estar aqui. É diferente a gente ter vontade de fazer alguma coisa e a gente precisa fazer aquilo. Irmão. Sabe quando a gente não fica doente, fica gripadão e fica ruim? A gente não tem que comer, mas não tem fome. Mas aí quanto menos a gente come, mais fraco a gente fica. A gente tem que se alimentar da palavra. A gente tem que se abastecer do Senhor, irmão. Como é sempre pregado, realmente, irmão, você vir aqui na igreja domingo e terça não quer dizer nada. Sabe? Isso aqui é um quartel, esqueci o nome daquele buraco que o pessoal cava na guerra lá para ficar escondido lá. Hã? Não é túnel, não. Esqueci, trincheira. Isso aqui é como se fosse uma trincheira, irmão. Sabe? A gente vai lá, a gente tem que ir encontro às portas do inferno e arrebentar com Satanás mesmo. Sabe, a gente às vezes volta ferido, sabe, a gente toma uns tiros aí, a gente volta, irmão, sabe, se abastece e cai para lá de novo. O Senhor chamou a gente para uma guerra, irmão. O Senhor chamou a gente para uma guerra. Da última vez que eu vim aqui, se eu não me engano, foi na última ou na penúltima vez que eu vim aqui, tinha um cara lá do trabalho me perturbando, irmão. Falei, quer saber de uma coisa? Vou orar por esse cara e vou deixar esse cara de lado, cara. Vou entrar em conflito mais não. Aí esses dias o cara veio falar comigo, cara. O cara, pô, mas aí tu parou de falar comigo? Falei, irmão, tu tá cheio de demônio aí vindo me perturbar, cara? Falei, pô, por que tu não fica em paz, irmão? Tu chega aqui, tu atribula todo mundo, cara. Ninguém quer conversar contigo. Ninguém quer ficar perto de tu, cara. Falei, cara, tu tá todo dia tá ruim pra tu, mano. Aí o cara, não, mas eu tô passando por isso. Falei, cara, primeiramente, cara, ninguém tem nada a ver com teus problemas. Não pode descontar as coisas nos outros, né? E segundo, cara, tem alguém que pode resolver pra tu, cara. Tá fácil. Tá fácil. Pronto, irmão, resolveu. Acalmou um caso. Os demônios que estavam nele lá deu uma segurada. Eu sei que vai voltar porque o inimigo é complicado, sabe? Quer ficar afligindo a gente. Mas a gente tem que se deixar trabalhar, irmão, sabe? Às vezes a gente julga os outros igual esse próprio rapaz, irmão, que eu tô falando aqui.
Sabe, quando o cara falou que passa por isso tudo, irmão, é difícil. Aí o que eu tive que fazer, irmão? Sabe, eu tenho que intensificar minha oração por ele. Sabe, a gente julga os outros, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou para estar naquele jeito que está ali agora. Eu comecei a ler, mas eu li só 2 páginas, tá, irmão? Vou ser honesto com vocês, igual o pastor falou, o negócio de botar o sim ou não aqui. No dia que estava ali o livro, só que eu esqueci de comprar ali, eu fui embora e eu separei e não comprei. E tem lá, acho que as 5 linguagens do amor e as 5 linguagens do perdão. Aí eu queria esse das 5 linguagens do amor. Mas, dei mole, não comprei, procurei na internet, né? Aí eu estou conversando com uma pessoa que não tem... Tu olha para a pessoa, tu não sabe se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, se a pessoa está... Eu falei, cara, vou me aprofundar mais nisso aí, porque a gente consegue realmente ver, sabe? Como que as pessoas ficam por, né, para estar daquele jeito. Eu estou ilustrando isso aqui, irmão, sabe? Porque isso foi comigo também. Sabe? Algumas áreas da nossa vida, elas ficam paralisadas, a gente não sabe por que está desse jeito, mas tudo na vida tem um porquê. Sabe? Só o Senhor para mostrar isso para a gente, irmão. Sabe, a gente às vezes está paralisado em alguma determinada área na nossa vida, a gente tem que pedir ao Senhor discernimento, sabe? Que as escamas dos nossos olhos caiam por terra. Não foi falado, não foi germinado no nosso coração a questão das lentes coloridas? Sabe, a gente tem que começar a enxergar a nossa vida com olhos espirituais, mano. Tem um texto na palavra que diz que o homem carnal, ele não discerne o homem espiritual, né? Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. Né? Então a gente tem que se tornar mais espiritual do que carnal, irmão. Entender quando que a luta ela é espiritual e quando a luta é física, irmão. Sabe, a gente tem que começar a separar as coisas. A gente realmente, irmão, tem que ter a nossa mente transformada pelo Senhor, sabe? Existe um momento da nossa vida que a gente tem que parar, irmão, sabe? Tudo na nossa vida hoje gera correria, irmão. Como eu falei, o tempo está muito curto, irmão. Sabe, às vezes tu vai mexendo num negocinho ali que era 15 minutos, quando vê, caramba, já passou 3, 4 horas e eu não resolvi ainda, né? Então a gente, sabendo que o tempo é curto, irmão, a gente tem que dedicar o máximo de tempo possível em adoração ao Senhor. Sabe, quando a gente acordar, a Rosângela e o Fernando falam muito isso aqui, né? O Fernando acorda 10 horas da manhã, a Rosângela acorda 5. Aí, tá vendo? Mas o primeiro horário, né? O pastor Gilvando falou isso aqui. O primeiro horário da nossa vida, irmão, sabe? Tem que ser dedicado a Ele, irmão. Porque se não fosse pelo Senhor, a gente nem teria acordado, irmão. Sabe, quantos de nós aqui glorificaram no Senhor de manhã cedo, irmão, no primeiro horário, e agradecem, poxa, Espírito Santo, sabe? Igual o apóstolo falou, às vezes estou cansado, vou dormir, eu também faço isso. Senhor, hoje não vou orar não, estou com sono. Seja honesto com Ele, sabe? E quando a gente acorda, quantos de nós hoje acordaram, tiveram a oportunidade de agradecer e não agradeceram? Senhor, muito obrigado. Por mais que a gente acorde atrasado, rapidinho, sabe, irmão? Senhor, valeu, obrigado pela essa oportunidade, mais um dia. Sabe, irmão, nossa oração, ela não tem que ser oração bonitona, de horas, sabe, com palavras difíceis. O Senhor conhece o seu coração, sabe como é que você é. Eu tenho esse meu jeito aqui, irmão. Quem me conhece sabe, o mesmo jeito que eu falo aqui no púlpito, eu falo ali embaixo e falo lá fora. Sabe, eu não precisei mudar o meu jeito de falar. Eu precisei só encher o meu coração com aquelas coisas que eram no reino. Meu jeito de falar vai ser o mesmo. Só que as palavras que saem da minha boca são diferentes daquelas que eu falava antes. Não que a gente não possa errar, não que a gente não possa... A gente é humano. Sabe, eu não sou perfeito, como diz aqui a pastora Ana Regina, a gente não é feito de pó de anjo, a gente vai errar, né? Mas a gente tem que acertar mais do que errar. Sabe? E os erros que a gente comete, a gente não pode cometer mais os mesmos, né? Então, nessa noite, irmãos, o que eu peço para vocês é que, se vocês não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, peça a Ele. Mas, sabe, é o encontro de realmente ser tocado, irmão. Cara, eu não consigo realmente explicar para vocês o que eu vivi nesse dia do seminário. Sabe, uma das imagens que eu via que o Senhor trabalhou comigo foi... Não sei se com vocês foi assim, mas comigo foi quando o pastor falou comigo, você consegue ver a cruz? Já tinha sido antes, irmão, sabe? Quando aquele barbudinho, esqueci o nome dele de novo aqui. O Marcelo, obrigado, Martinho. Quando o Marcelo, no momento de oração, falou, vocês conseguem ver a cruz? E eu consegui, irmão.
mas era uma cruz que estava muito longe. Sabe, e quando o Senhor trabalhou realmente comigo, Ele me mostrou que a cruz só estava longe, porque quem estava longe dela era eu. A cruz sempre esteve perto. O Senhor Jesus sempre esteve perto. Sabe, tudo que eu achei que eu estava sozinho, irmão, o Senhor mostrou que Ele estava lá. Eu que não conseguia enxergá-lo. Sabe, uma das coisas que, para a gente encerrar aqui, depois a gente vai orar, uma das coisas que foi uma chave que o Senhor me entregou, irmãos, que eu vou passar para vocês, eu não nem falar nada, porque eu acho que é uma coisa individual, mas que funcionou para mim e está funcionando, é que toda vez que a gente se sentir sozinho, irmão, sabe, foi o que Deus me entregou naquele momento. Falou comigo, coloca a mão no teu coração e sente as batidas, cara, que você vai me sentir. Foi uma coisa que o Senhor me entregou ali, irmão. Sabe, na hora eu falei, caraca, realmente é verdade. Sabe, o Senhor, Ele é real, irmão. O Senhor Jesus, Ele é real, irmão. Sabe, e vocês podem achar que é mentira, irmãos. Eu não tenho como nem mentir para vocês, porque o nosso pastor está assistindo, o negócio está sendo gravado. Não tem nem como mentir, porque ele estava lá, irmão. Né? Às vezes fala, pô, esse cara tá maluco, tá inventando isso aí, irmão. Por isso que eu tô falando pra vocês, a gente, às vezes, quem tá de fora analisa o negócio dele e fala, pô, esse cara tá louco, cara. Esse cara tá maluco. Irmãos, realmente, a gente é privilegiado por estar num lugar desse e poder desfrutar do negócio desse. Eu até falei com a Márcia ali no dia que a gente acabou, sabe? Eu achei que eu tinha visto algumas coisas aqui, irmão, mas quando chegou nesse seminário eu vi que não tinha visto nada. Sabe, parece brincadeira e mentira, irmão. No outro seminário que a gente teve lá na Apóstolo, eu nem lembro de que era. O Senhor fez tanta coisa ali que eu falei, caraca, realmente, no dia, o negócio o tempo, na época, o clima era de chuva, a semana inteira no dia do seminário. Eu fui uma das pessoas que estavam ajudando lá, por mais que eu participei do seminário. Aí leva cadeira num dia, aí vai de noite para lá e tal. E aí o clima era de chuva. Aí eu não me engano, eu sei que estava eu, o pastor, não sei se o Fernando estava, quando teve um momento de oração e todo mundo clamou ali que só ia chover quando terminasse o seminário. Irmão, quando a gente estava tirando as últimas cadeiras, começou a chover. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? E eu achei que isso era top, né? Um nível máximo que a gente podia ter de ver realmente, né, os milagres acontecerem, até acontecer isso. E sabe o que aconteceu, irmão? Nesse dia que terminou o seminário, no finalzinho ali, cara, o Senhor ainda falou algo mais comigo. Porque ali eu achei, realmente chegamos num nível máximo de experiência com Deus. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Sabe? Para quem passou, irmãos, eu vou falar para vocês, e eu não estou falando que quem não passou não vai ter uma experiência dessa. Peça ao Senhor. Sabe? O Senhor tem mostrado para a gente que Ele é acessível. Sabe? A gente não tem acesso a Ele porque a gente não quer. Então o Senhor está esperando, irmão, que a gente se coloque na presença dEle, irmão, que a gente o busque. Né? Voltando um pouco aqui para a palavra para a gente terminar, irmão. A gente tem que fazer igual esse cego, irmão. Sabe? Talvez nossos olhos espirituais sejam tapados. Né? Falei essa minha experiência com vocês e foi só uma faísquinha, tá, irmão, do que o Senhor fez comigo naquele dia. Talvez a gente olhe para uma situação dessa, pô, esse cara tá louco, cara. Isso não pode ser verdade, irmão. Sabe? Confronta então o Senhor, eu falo isso para vocês, cara, de coração, de verdade, irmão. Vai lá e confronta o Senhor então. Fala, Senhor, se isso que esse cara tá falando aí é verdade, faz comigo também. Que aí vocês vão ver só. Sabe, irmãos, eu nunca imaginei que poderia ter esse tipo de contato com Deus, sabe? E a coisa mais importante foi o que o Fernando falou quando ele veio aqui da última vez, irmão. O que a gente vai fazer com isso que a gente recebeu? Não vou falar só de seminário, não. Vou falar de alimento diário, irmão. Sabe, o que a gente vai fazer com tudo aquilo que o Senhor tem entregue para nós todos os dias? Sabe, quando a gente vai buscar o Senhor em casa, não estou falando aqui de pregação, nem nada não. Quando a gente tem a nossa busca individual, o Senhor entrega algo para nós. O que a gente faz com a chave que o Senhor entregou para nós aquele dia? Nada, eu guardo. Lembra lá aquela passagem dos tesouros, né? Que o seu Senhor entregou, né? Eu não esqueci o nome da moeda na época lá.
A dracma, isso. O Senhor foi lá e entregou, e aí um guardou, o que tinha 10 pegou mais 20, o que tinha, né? Não vou lembrar o número, que o pessoal aqui da igreja é tudo contador. Mas, e eu que tinha só uma, ficou com medo, enterrou, guardou, quando o Senhor voltou. Não, irmão, a gente não pode enterrar aquilo que o Senhor tem entregue para nós, não, irmão. Sabe, o Senhor tem chamado a gente para prosperar, irmão. Não só financeiramente, mas espiritualmente, irmão. A gente tem que prosperar, irmão. Sabe? Uma coisa que o Senhor falou comigo ali nesses últimos dias, sabe? E eu tenho crido muito nisso. Ele falou comigo num período maior, sabe? De quantas pessoas que eu consegui granjear para a obra do Senhor durante esse último ano. Pô, Senhor, mas estou tentando fazer minha parte, Senhor. Tenho empregado, mas as coisas não estão acontecendo. Sabe? Mas o Senhor tem me entregue algumas chaves que, irmãos, que eu tenho orado muito em cima disso, sabe? E a promessa, irmãos, que sabe que os frutos vão aparecer, é real, irmão. A gente tem que crer. Isso não estou falando só de mim, estou falando de todos nós, sabe? O Senhor tem depositado uma semente em nós, irmão. E essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer, que somos nós, e essa semente vai dar frutos. Sabe, os frutos do nosso esforço vai aparecer. Sabe, isso não é pra gente se sentir grandão, não. Isso é pra gente glorificar o nome dele. Quando a gente começar a ver as pessoas chegando aqui, sabe, buscando o mesmo Deus que a gente serve, o mesmo Deus que a gente mostra para essas pessoas, irmão, cara, isso não vai ter coisa melhor, irmão. Sabe, mas isso influencia muito no jeito que a gente anda e no jeito que a gente fala. Se a gente anda sempre abatido, a gente está sempre mal, irmão, quem vai querer servir um Deus que aparentemente não dá suporte nenhum pra gente? Mas quando o mundo está caindo ao nosso redor, irmão, e a gente ainda consegue carregar a alegria do Senhor dentro de nós, irmão, todo mundo vai querer, irmão. Todo mundo vai querer, irmão. O nosso testemunho de vida, ele tem que ser muito maior do que só nossas palavras. Lógico que a gente vai ter que abrir nossa boca muitas vezes e falar realmente do amor dele. Mas nós somos sim, a gente tem que carregar em nós algo que brilhe, sabe? As pessoas têm que olhar para nós e ver que a gente tem algo diferente. E a gente tem algo diferente, irmão, sabe? A gente tem o Senhor como nosso guia. Tem o Senhor como nosso Deus, o único Deus. Amém? Que nessa noite a gente possa entender isso, irmão, sabe? E pedir para o Senhor que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, irmão, sabe? Que a gente realmente consiga vê-lo. Sabe? Que a gente realmente consiga percebê-lo em todas as coisas. Se eu não me engano, foi o próprio apóstolo Gilvano, da última vez que ele veio, sem ser essa agora do seminário, ele falou uma coisa engraçada, que sempre passava despercebido, sabe? Se a gente... Isso eu acredito que foi uma chave que o Senhor entregou para ele também. Quando a gente se sente sozinho, sabe? Se a gente ficar num lugar quietinho, caladinho, irmão, sabe? Fechar os nossos olhos e sentir só o oxigênio, o ar passando, sabe? Tocando a nossa pele, a gente consegue sentir a presença do Senhor nisso. A gente consegue sentir, irmão, sabe? A gente tem que olhar para as coisas e ver Deus em tudo, irmão. Em tudo, irmão. Sabe, da última vez eu falei de umas flores lá que eu vi. Essa semana eu vi foi um passarinho lá, acho que é saíra, sei lá. O bicho tem não sei quantas cores, irmão. Mas o bicho é totalmente colorido. Irmão. Totalmente. Como é que pode um negócio desse, irmão? Como é que pode? A gente tem que ter essa capacidade, sabe, irmão, de enxergar o Senhor em tudo, em todas as coisas, nos detalhes. Tem um louvor que diz assim, né? Deus de detalhes. E Deus, ele é um Deus de detalhes, mano. Sabe, a gente olhar, vou entrar aqui em relação à biologia, eu não conheço nada, mas tudo que está dentro de nós, ele trabalha de uma forma igual um reloginho, aquele reloginho suíço, sabe, que as engrenagens trabalham igualzinho, né? Quem tem problema de pressão, sabe, se parar de tomar um remédio, ó, dá ruim. Mas ninguém nasce com problema de pressão assim do nada, né, irmão? Isso é algo que a gente vai adquirindo com o tempo, sabe, a nossa alimentação, né? Então Deus fez funcionar tudo perfeito, irmão. Tudo perfeito. Sabe, a gente tem que olhar para isso e realmente ver, irmão, sabe? Quando o cientista lá vai fazer um negócio, botar nas moléculas lá naquele microscópico lá, pô, um negocinho, né, mexendo lá, irmão. Como é que pode um negócio desse, irmão? Não pode ser um acaso, não pode ser uma explosão, não pode ser isso. Irmão. Só pode ser um, é Deus, irmão. O Deus que criou todas as coisas. Irmão.
Sabe? A gente às vezes fala assim, poxa, igual eu vou repetir, a nossa vida, irmãos, ela não é por acaso. Sabe? A gente não está aqui por acaso. Sabe? A gente sabe que Deus, ele nos criou, a gente se perdeu lá no Éden, né? Mas o Senhor está dando uma nova oportunidade para a gente, mano, sabe? Da gente voltar àquilo que a gente era. A gente foi formado pela própria mão dele, mano, sabe? O Senhor soprou nas nossas narinas algo que era dele. Sabe, mas a gente tem que voltar, sabe, a esse homem primitivo, que tinha esse contato com o Senhor todos os dias. Todo dia o Senhor descia, acho que era de tarde, se eu não me engano, e conversava com o homem. E aí, como é que foi hoje? E aí, aquele bicho lá, colocou o nome de quê? É sinceridade, irmão, é simplicidade. Esse é o relacionamento que Deus quer conosco. Sabe, da gente realmente chegar no final do nosso dia antes de dormir e falar, poxa, Senhor, pô, meu dia foi assim, 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 assim. Aconteceu isso. E amanhã, Senhor, o que tu queres que eu faça? Esse é o relacionamento que o Senhor quer conosco. Sabe, de simplicidade. Né? Parece ser, às vezes a gente só quer ver as coisas grandes acontecerem. A gente quer andar sobre o mar, né? A gente quer dar ordem para os montes saírem, eles vão sair. Isso pode acontecer, irmão. Mas o que o Senhor quer conosco é os detalhes, irmão. Sabe? Os detalhes, irmão. Uma vez eu brinquei aqui, vou brincar de novo, sabe? Quando quem teve cachorro de estimação, né? Chega em casa o dono, fica o dia inteiro. Como é que ele fica? O bicho fica doido, irmão. Né? O cachorrinho fica doido, irmão. A gente tem que ser como esse cachorrinho, sabe? Quando chegar o momento da gente estar com o Senhor, a gente tem que ficar doido, irmão. A gente não pode se controlar, a gente tem que partir pro Pai, pro abraço do Senhor. Sabe, o Senhor, ele é perfeito, irmão. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, irmão. Sabe, que a gente hoje saia daqui com esse sentimento de gratidão, irmão. Sabe, que a gente possa pedir para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para a gente realmente ter um contato com Ele, irmão. Sabe, queria fazer uma oração agora, irmão, para que a gente entenda um pouco disso. E eu estou orando também pelo povo de Israel. E eu queria pedir para você que você feche os seus olhos. Faça esse experimento, irmão, sabe? Coloca a mão no seu coração, sabe? Sinta as batidas do seu coração e sinta que o Senhor está contigo ali, irmão, sabe? Creia nisso, irmão. Creia que o Senhor é um Deus de perto, sabe? Que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos, irmão. Sabe? Não duvide disso, irmão, não duvide. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos colocamos em Tua presença mais uma vez nessa noite, Pai, para Te agradecer, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes, Pai, que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, Pai. Sabemos que não vai dar certo, Senhor. Senhor, mas nos ensina, Pai, a ter uma mente tranquila, Pai, e conectada contigo em todos os momentos, Pai. Senhor, trabalha na nossa vida, Pai, para que nós venhamos, Senhor, a Te pedir orientação em tudo que a gente venha fazer, Pai. Independente se é uma coisa grande ou uma coisa pequena, Pai. Senhor, que a gente tenha esse sentimento, Pai, de Te perguntar antes de qualquer coisa, Pai. Ô, Senhor, que nessa noite, Pai, a gente tenha os nossos olhos espirituais abertos por Ti, Pai. Senhor, assim como o Jó disse, Pai, não queremos mais Te conhecer só de ouvir falar, Pai. Queremos realmente Te ver, Pai. Ô, Senhor, nessa noite, Pai, vai trabalhando no coração e na mente de cada um, Pai. Que a gente possa sair daqui hoje, Pai, transformados, Pai. Senhor, transformados pela Tua palavra, Pai. Que a gente venha ser renovados, Pai, a nossa mente, o nosso entendimento pela Tua palavra, Pai. Senhor, renova, Pai, o pensamento de cada um, Pai. Senhor, acalma o coração dos Teus filhos, Pai. Senhor, se eles precisam de alguma cura, Pai. Senhor, entra com provisão, Pai. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu sabe que cada um aqui tem buscado, Pai. Mas antes das nossas necessidades, Pai, o Senhor tem uma que é uma necessidade maior, Pai. Que é estar conectado contigo em todo momento, Pai. Que é ser cheio da Tua presença, Pai. Senhor, fala conosco, Pai. O Senhor nos faz realmente sentir, Pai, a Tua presença, Pai. Ô, Senhor, que Tu venha, Pai, acompanhar a cada um dos Teus filhos nessa noite, Pai. Para que nós não venhamos jamais, Pai, perder a vontade de estar contigo, Pai. Para que nós venhamos, Pai, jamais perder, Pai, o interesse por Ti em todas as coisas, Pai. Ô, Senhor, sei que Tu está com a Tua mão estendida, Pai. Mas, Senhor, que nós não venhamos nunca, Senhor, nunca, Pai, sair debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Sai debaixo da Tua proteção, Pai. Sai debaixo do Teu amor, Pai. Por isso, nessa noite eu Te peço, Pai, que vai abraçando a cada um dos Teus filhos, Pai.
que eles se sintam abraçados por Ti, Pai. Senhor, fala com cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, mostra para eles, Pai, que eles não estão sozinhos, que Tu é com cada um deles, Pai. Senhor, abre os olhos espirituais de cada um, Pai. Senhor, que eles realmente possam Te enxergar, Pai, como Tu verdadeiramente é, Pai. Senhor, não como aquele Jesus que pintam por aí, Senhor. Senhor, que Tu se apresente, Pai, face a face, Pai, com cada um dos Teus filhos, Pai. É o meu desejo nessa noite, Pai, ainda, Pai, na Tua presença, Pai. Clamo pelo povo de Israel, Pai. Senhor, que Tu seja com aquele povo, Pai. Senhor, eu sei que, por mais que a gente ache que as coisas são injustas, Pai, Tu já tinha nos avisado que essas coisas aconteceriam, Pai. Senhor, por isso nessa noite eu venho te pedir, Pai, que Tu venha proteger a cada um dos Teus filhos naquele lugar, Pai. Senhor, que Tu dê forças a eles, Pai, que eles jamais venham se render, Pai, a Satanás, Pai, porque sabemos que isso é do maligno, Pai. Senhor, que eles venham, Pai, a Te enxergar em todos os momentos, Pai. Senhor, que eles enxerguem, Pai, a Tua verdadeira face, Pai. Por isso vai com eles, Pai, naquele momento, Pai. Senhor, cuida de cada um dos Teus filhinhos lá em Israel, Pai. Senhor, aquele é o Teu povo, Pai. Senhor, eu sei que as dificuldades estão vindo sobre eles nesse momento, Pai, esses ataques, Pai. Senhor, mas que a Tua vontade seja feita naquele lugar, Pai. O Teu querer se cumpra naquele lugar, Pai. Senhor, que Tu venha a proteger e guardar os Teus filhos, Pai. Senhor, hoje nós fazemos aquilo que a Tua palavra manda, Pai, que é orar pelo povo de Israel, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Teu povo seja alcançado por Ti, Jesus. Salmo 122 diz isso, Pai. Que a gente tem que orar pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que Te amam. Reine paz dentro dos Teus muros e prosperidade nos Teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em Ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscai o Teu bem. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Seja com o Teu povo lá em Israel, Pai. Cuida de cada um daqueles que estão lá, Pai. Que a Tua palavra, mesmo assim, Pai, em meio à guerra, continue sendo pregada, Pai. Senhor, que o Teu amor, Pai, e que o Teu agir ainda continue sendo visto naquele lugar, Pai. Senhor, nós saberemos que o Teu voltar, Pai, está cada dia mais perto, Pai. Senhor, e nós ansiamos como igreja, Pai, a Tua volta, Pai. Senhor, volta logo, Senhor. Volta logo, Jesus. Nós precisamos, Pai, estar contigo de novo, Pai. Senhor, nos leva para morar, Pai, no lugar que Tu tem preparado para cada um de nós, Pai. Senhor, é por isso que nós Te adoramos, Pai, e glorificamos o Teu nome, Pai. E Te pedimos por Israel nessa noite, Pai. Ser com o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, irmão? O diácono Fernando vai dar uma palavra para a gente encerrar aqui nessa noite. Mas hoje vai até vigília, irmão. Amém? Bom, o Bruno já facilitou minha vida, porque ele já orou por Israel, né? Mas, Bruno, o pastor está assistindo mesmo, viu? Eu queria que o Marco colocasse para nós uma palavra que está em Gênesis 12, 1. Coloca para nós, Marco. Gênesis 12, 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o verso 3: abençoarei, olha a palavra de Deus, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? É isso que nós queremos para aqueles muros de Israel, né? Como o Bruno já leu aqui, que haja paz naqueles muros, né? Que nós possamos aí durante a semana
né, tomarmos um tempo das nossas orações e orarmos pelos nossos irmãos lá de Israel, aquela cidade que foi escolhida por Deus, né, onde o trono será colocado para a volta dele. Queria só enfatizar aqui o que o Bruno falou, né, a palavra que ele deu, e realmente é bastante forte, né? O que queres que eu te faça? É o que Jesus está perguntando para cada um de nós hoje. O que queres que eu te faça? E o Bruno falou desse encontro de Deus, né? E sabe qual a boa notícia? É que Ele está disponível. Está disponível para nós aqui. Está disponível para cada um que está ouvindo aqui pela internet. Está disponível ainda, graças a Deus, aqui no nosso Brasil, né? E assim, nós oramos pelo dia de hoje, pela graça que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Vamos nos levantar? Se você foi abençoado aí, levanta. É incrível as coisas que Deus faz, né? Deus move, Deus age de acordo com a vontade dEle, em cada um de nós. Ó Senhor, graça te damos, Senhor, pelo culto de hoje. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe a nossa súplica, Senhor, no dia de hoje. Ó Senhor, como o Bruno aqui disse, seu filho disse, né, que a gente pode sentir o nosso coração. Mas nós podemos, na verdade, sentir o teu coração no nosso coração, Senhor. Porque a tua palavra fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que tu saibas, Senhor. E se o nosso coração bate, é porque tu queres, Senhor, que ele continue batendo. E assim nós sentimos, Senhor. E graça te damos pelo dia de hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Uma semana abençoada a vocês. E como eu já disse, não esqueçam de clamar por Jerusalém. Amém? Vamos orar pelos nossos irmãos. Graça te damos, Senhor. Graça e paz. Estaremos de volta aqui a terça-feira, às 19 horas, com o nosso culto, também com culto dedicado à oração. Amém? Para aqueles que não vieram, já estão convidados. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz.